Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Sejam todos bem-vindos ao nosso lar. Temos a grata oportunidade, de estarmos aqui novamente, podendo ouvir algumas palavras de sabedoria. Hoje temos a visita da nossa companheira Márcia Elias, ela que é trabalhadora do Obreiros, e nos dará a grata oportunidade de estarmos escutando um pouquinho da sua sabedoria. Preparou um material para nos instruir nessa noite, que sirva também de instrução para todos os nossos amigos do mundo espiritual que estão nos visitando, estão buscando instrução. Então, na noite de hoje, o tema da palestra é os trabalhadores da vinha. Então, vamos dar as boas-vindas à nossa Márcia, e que na noite de hoje ela tenha bastante ajuda dos mentores espirituais para estar auxiliando ela nessa tarefa de nos auxiliar também. Márcia, você prefere fazer a prece inicial ou gostaria que eu fizesse? Posso fazer? Então vamos iniciar os nossos trabalhos da noite, acerenando nossos corações, pedindo sempre ao alto a proteção e a ajuda na noite de hoje, pois temos muito trabalho a realizar e muitas pessoas necessitando de ajuda. Que os nossos mentores espirituais estejam ao nosso lado nesse momento, auxiliando-nos no trabalho do Mestre, que é instruir-nos e instruir aos nossos irmãos que tanto necessitam. Que na noite de hoje sejamos felizes, que tenhamos a serenidade no coração e que ao final da palestra sejamos muito melhores e que quando chegamos com um pouquinho mais de sabedoria, mas com muito mais amor no coração. Então vamos agradecer também a Jesus por ter trazido nossa companheira Márcia para nos auxiliar na noite de hoje. Uma boa noite de estudos e que assim seja. Márcia, para que é tudo seu. Boa noite, gente. Obrigada pela acolhida. Obrigada. Nós não vamos, não é uma palestra, nós vamos conversar um pouquinho, tá? Fazendo uma reflexão. Deixa eu pegar aqui aqui. Eu posso ficar aqui? Eu vou ficar meio de ladinho para não ficar de costa para vocês. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre... Eu acho que é melhor ficar do lado de lá, viu? Assim não fico de costa para ninguém, aí não me incomoda. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma parábola. E essa parábola é os trabalhadores da vinha. Vocês já devem ter ouvido os trabalhadores da última hora, os últimos serão os primeiros, é a mesma parábola. De início eu queria falar para vocês já sabem, mas vamos só relembrar. Porque o Mestre Jesus falava em parábolas. Será que é porque ele gostava de contar uma historinha? Não é. É que ele falava sempre sobre o reino de Deus, sempre. Só que se ele falava para as mulheres, ele falava sobre fazer o pão, sovar o pão, colocar no forno. Se ele falava para as pessoas que cuidavam de animais, ele falava do pastor, de pastorear e tudo mais. Se ele falava para quem plantasse, ele falava da semente, que o semeador saiu a semear. E aqui no caso, ele falou nos trabalhadores da vinha, porque na região tinha vinha. As palavras, o objetivo era sempre o mesmo, mas a didática mudava. Porque a compreensão era para ser para todos. Ele não poderia falar em um nível que metade entendesse e a outra metade não.
Então, por isso que ele falava em parábolas. Não é? E a gente também tem que entender o seguinte, a gente não pode entender a parábola assim, ao pé da letra, porque isso aconteceu há mais de 2000 anos, não é? Na época de Jesus. E com outros costumes. Estavam lá na Galileia, eram outros costumes. A prática judaica prevalecia. Então, tem muitas coisas que a gente precisa entender um pouquinho. Não dá para falar e entender ao pé da letra. Então, vamos à parábola. E a parábola começa da seguinte forma: pois o reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa. Senhor de casa era o dono da vinha, que saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Depois de ajustar, ou seja, ele foi contratar com os trabalhadores 1 denário por dia. Na época, na região, um dia de trabalho valia 1 denário, que era uma moeda romana de prata. Então, era o valor justo. Para quem trabalhasse um dia de trabalho, recebia 1 denário, uma moeda de prata. Os enviou para a sua vinha, e tendo saído por volta da 3ª hora, viu outros que estavam de pé na praça, desocupados. Eu vou mostrar para vocês como era contado o tempo na época, para poder entender até o final. Então, eu vou passar um pouquinho para frente e depois eu volto aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O tempo era contado 12 horas que estava claro, que era o dia, e 12 horas que tinha a noite. Tá? Durante o dia, o período do dia era das 6 horas da manhã às 18 horas. E esse era o dia do trabalho, era o período do trabalho. Então, 12 horas era o dia do trabalho e ganhava-se 1 denário, uma moeda de prata. Então, das 6 horas às 7 horas, chamava-se a primeira hora. Então, porque eram 12 períodos de 1 hora. Então, das 6 às 7 era 1 hora, das 7 às 8 era a segunda hora, das 8 às 9 era a terceira hora, e ia assim até ali onde que nós vamos falar que ele contratou uns trabalhadores na 10ª hora, era entre 16 e 17 horas, ou seja, faltava 1 horinha para terminar o dia de trabalho. Tá? Então, durante o dia, então, hora primeira era entre 6 e 7 horas da manhã. Tá? No período da noite, são 12 horas também, certo? Porque o dia tem 24. Então, das 18 horas até as 6 horas da manhã, era dividido em 4 vigílias. 4 vigílias de 3 horas. Então, das 18 a 21 era a primeira vigília, e a última vigília era das 4 horas da manhã, das 4 da manhã até às 6 horas da manhã. Então, vamos voltar lá na parábola para a gente entender direito. Como que esse dono da vinha fez. Então, lá, olha, o dono da vinha, ele saiu de madrugadinha. Certamente ele saiu durante a 4ª vigília.
porque os trabalhadores, os primeiros trabalhadores, iriam começar a trabalhar às 6 horas da manhã. Então, para trabalhar às 6 horas da manhã, ele tinha que contratar um pouquinho antes, certo? Então, ele saiu entre 4 e 6 horas da manhã. Então, estava lá no último período da noite. E, continuando ali, olha, ele saiu primeiro, os primeiros trabalhadores que iriam trabalhar 12 horas, ele contratou por 1 denário o dia. Para esses, só para esses, ele disse o quanto que ele iria pagar. Vocês trabalham 12 horas, eu vou pagar o dia de serviço, que era o justo contratado, 1 moeda de prata, 1 denário. Aí ele saiu de novo. Ele saiu na 3ª hora. A 3ª hora, 9 horas da manhã. E viu outros que estavam de pé na praça desocupados. Aí eles ficavam assim, ó, em pé na praça, esperando ser contratados. Hoje em dia ainda tem essas coisas. Vocês já ouviram falar de chapa? Que eles ficam esperando para descarregar caminhão, caminhar, fazer mudança, o que tiver para carregar, o chapa faz. E sempre tem uns pontos aí que eles ficam, quem faz esse serviço já sabe onde vai buscar o chapa. Então, quando ele foi ali logo às 9 da manhã, os bons já tinham sido contratados, os mais fortes, os mais sarados, os que iam dar conta do serviço já foram. Os que ficaram eram mais ou menos. Assim mesmo, ele mandou ir para a vinha dele. Ele contratou esses outros trabalhadores e falou para eles assim, olha, e disse a eles, ide vós também para a vinha, o que for justo vos darei. Ele não falou que ia dar um denário, não falou que ia dar uma moeda de prata, ele falou que ia pagar o que fosse justo. E, continuando a parábola, e eles foram, novamente saindo por volta da 6ª e 9ª hora, 6ª hora na metade do dia, certo? Então, meio-dia, né? Na 9ª hora, faltava 9, 10, 11, 3 horas para terminar o dia, certo? E ele procedeu da mesma forma. Para os outros, eles falaram, olha, vamos lá, pode ir para a minha vinha que eu vou pagar o justo para vocês. Não falou que iria pagar 1 denário. E tendo saído por volta da 1ª hora, 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam ainda lá, em pé, esperando serem contratados. E diz para eles, por que ficastes de pé aqui o dia inteiro, desocupados? E eles dizem, porque ninguém nos assalariou, ninguém nos contratou. E eles não foram embora, eles ficaram lá na esperança de receber aquele dinheiro. De repente, seria o único que iria receber ali no dia, na semana, sei lá, para alimentar a família. Ficaram lá. E esses que ficaram já não eram mais os saradões, os fortões, eram os mais fraquinhos, né? Chegando ali, tá certinho, ele mandou para a vinha. E chegando um fim da tarde, o senhor da vinha diz ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário começando dos últimos até os primeiros. E vindos da 1ª hora, os que trabalharam 1 hora, receberam 1 denário. Cada um recebeu 1 denário. Vindo os primeiros, aí ele foi, os que chegaram, os que trabalharam 12 horas, foram os últimos a receber. Então, foram os primeiros que chegaram. Vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais. Né? Aqueles que trabalhou 1 hora, ganhou 1 denário. Nós que trabalhamos 12, pelo menos 12 denários, né? Pensaram eles.
Ao receberem, mas também eles receberam um denário, cada um. Ao receberem, murmuraram contra o senhor da casa, dizendo: estes últimos fizeram só 1 hora, e tu os fizestes iguais a nós, que carregamos o peso do dia e o calor ardente. Em resposta, disse a um deles: companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o teu e vai-te. Quero dar a este o último, tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. E aí, hein? Será que foi justo o dono da vinha? Na nossa visão terrena, não. Caberia aí um processo trabalhista, né? Onde é que já se viu pagar a mesma coisa para quem trabalhou 1 hora, 2 horas e 12 horas? Aí a gente precisa pensar um pouquinho. Nós estamos falando do tempo de trabalho, não é? 12 horas ganharia-se 1 denário, que é o salário. Estamos pensando e perguntando, será que foi justo? Foi justo? Pois é, né? Quem será que é o dono da vinha? Quem que vocês acham que é o dono da vinha? É Deus. Deus é justo? Se Deus é soberanamente justo e bom, certamente Ele não foi injusto com esse pessoal. Ele mandou o seu administrador, que é o Mestre Jesus, que conhecia cada um dos trabalhadores e sabia o quanto cada um fez. Não é? Ainda hoje, a gente sabe que... sabe aquela história? Depois vou contar uma historinha. Eu trabalhei a vida inteira em escola, então era eu que contratava os professores, e vocês sabem como é que é, né? Sabe aquela história assim que o pessoal fala: vou fazer isso não ganho para isso. Todo mundo foi contratado, a hora a aula custa X. Só que temos professores, temos professores que são mestres e temos dadores de aula. Todos capacitados, todos formados. Porém, nem todos têm aquela paixão em ser professor. Nem todos têm. Então, o que realmente tem paixão vai trabalhar diferente. E eu vou contar já para vocês a historinha. Eu tinha um professor que se destacava muito dos outros. Muito. Ele amava dar aula. Amava dar aula. E ele ele ministrava matemática, que para alguns é um pavor. O pessoal tem medo. E ele dizia assim para mim: olha, eu só fico satisfeito se a sala inteira aprendeu o conteúdo. Eu posso fazer umas atividades com eles? Pode, administrando pode, fazer qualquer coisa, não é? E ele saía para o pátio, ele ia lá perto da piscina, ele saía. E observava, conversava, estava sempre perto dos meninos. Então, se aquele grupo gostava de videogame e jogava determinado jogo, ele aprendia o jogo e dava um jeito de colocar o conteúdo dele naquele jogo, levava a molecada para o pátio e ensinava o conteúdo falando daquele jogo. Não tinha um que não aprendia. Não tinha. Os outros falavam: imagina, não ganho para isso. Entenderam a diferença? Ele punha assim toda a emoção dele, ele não ganhava mais que os outros, ele ganhava a mesma coisa. Só que uma aula dele
significava assim umas 20 aulas de qualquer um outro, de um dador de aula. Chegava lá, ó, a aula é essa, quer aprender, estuda na sua casa. E é essa a diferença dos trabalhadores da vinha. E vamos continuando. Necessariamente, quem trabalhou mais, não fez mais. Não fez. E o tempo de trabalho, nem sempre é bem aproveitado. Isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Muito. Lembra sempre da historinha do professor que eu contei. Bem diferente um do outro. E os que chegaram na última hora, eles sabiam que talvez eles fossem ganhar muito menos que os outros. Eles não sabiam quanto eles iam ganhar. Mas assim mesmo, eles fizeram assim jus. Nessa 1 hora que eles trabalharam mais de quem ficou 12 horas lá trabalhando. Não enrolaram, fizeram. Não foram jogar videogame, não foram ver o WhatsApp, não foram no banheiro umas 20 vezes, não foram. Eles fizeram comprometidos o que estavam lá. E principalmente os que ficaram lá 11 horas em pé, esperando o trabalho. 11 horas em pé ficaram. É lógico que eles não enrolaram, eles fizeram realmente o que eles tinham que fazer, deram o melhor deles para poder estar lá. E os outros, 12 horas é muita coisa, né? Vamos ficar na sombrinha, vamos enrolar. E o Mestre Jesus viu cada um, o que cada um fez. O que cada um. Por isso que todos receberam um denário. Cada vez que eu vejo essa parábola, eu lembro muito do livro Nosso Lar. Quando a gente começa a ouvir a história do bônus horas. O governador, o moço que varre, todo mundo recebe o quê? Bônus hora. Não é diferenciado. Alguns acabam sendo por outras razões, mas, de modo geral, todo mundo recebe bônus hora. Não é diferente da parábola, não é? É lógico que cada um com as suas obrigações, com as suas solicitações ali, né? Alguns acabam ganhando mais porque trabalham mais. Mas é bônus hora, igual para todo mundo. Existe um livrinho que eu coloquei ali, mas eu trouxe para vocês verem, é desse tamanhinho, ó, pequenininho. Ele chama Pensamento e Vida. Ele é pelo Espírito Emmanuel e é psicografia do Chico Xavier. Uma pessoa pediu para que o Chico pedisse para o Emmanuel que fizesse algumas dicas, algumas orientações sobre o que nós encarnados mais falhamos quando estamos encarnados. Porque a gente volta a 1, 2, 100 e às vezes cai no mesmo buraco sempre. E aí eles falam, mas faça um livrinho que a gente consiga, pelo menos, nos atentar e melhorar. Aí o Emmanuel pensou e ditou, falou, olha, eu e o Chico vamos trabalhar, e existe na espiritualidade uma cartilha que todos que vão reencarnar precisam estudar. E é exatamente esse livrinho, Pensamento e Vida. São várias historinhas assim, muito prática, porque o que ele diz, o que a gente falha, coisas assim muito pequenas. Então ele fala sobre trabalho, ele fala sobre amor, ele fala sobre respeito, umas coisas assim muito o nosso dia a dia.
E no capítulo 7, a liçãozinha chama trabalho. E basicamente nessa liçãozinha, ele diz o seguinte, que o que vale no trabalho é a intenção que nos move. E existe dois tipos de trabalho. Existe o trabalho-ação, que o trabalho-ação é puro ativismo, é mecânico. Você vai e faz, porque tem que fazer. Só que o trabalho mecânico, né, puro ativismo, como ele diz, ele transforma o ambiente. Porque vai aparecer que foi feito esse trabalho, muito bem feito. Porém, ele não tem crescimento pessoal, não tem crescimento espiritual, porque a pessoa simplesmente trabalha, não tem emoção no trabalho. E ele chama de trabalho-ação. E o outro tipo é o trabalho-serviço. Esse trabalho-serviço, ele diz que é o trabalho que transforma o homem. É o trabalho que você faz sem espírito de gratificação. Mesmo que você faça mais para o seu trabalho ficar melhor, você não faz querendo receber uns reais a mais. Você faz para o seu trabalho ficar bem feito, porque você está inteiro no trabalho, né? E ele diz que quem faz o trabalho sem o espírito de gratificação, né, vai mais além. E o homem tem condições de ir além. E Emmanuel diz que a nossa busca é esse trabalho-serviço. Um pouquinho para frente. Esse outro livrinho, eu também trouxe para vocês verem o tamanho, ó, pequenininho, bem pequenininho, curtinho. Ele chama Voltei. Falar nisso, vamos voltar aqui, né? Ele é do Chico também. Ele é o espírito, é o Frederico Finger, que tinha conhecido como irmão Jacó. O irmão Jacó, ele trabalhou muito pelo espiritismo. Ele trabalhou na Federação Espírita, ele foi presidente, foi tesoureiro, foi muita coisa. Ele trabalhava incansavelmente. Quando precisava, ele ia servir sopa, ele fazia o que precisava. E trabalhava na parte doutrinária também, ali da federação. E, como todos nós, né, nós não temos a senha, mas um dia todo mundo vai, todo mundo sabe que vai voltar para a pátria espiritual. E ele voltou. E quando ele chegou, ele foi recepcionado pelo Bezerra, pelo Barçanufo, pelo Emmanuel, e espíritos assim nessa envergadura. Só que ele ficou extremamente incomodado. Por quê? A hora que eles chegaram perto, ele viu assim uma luz assim de cegar em todos eles. E ele deu uma olhadinha assim, ele não tinha luz nenhuma interior. Nenhuma. Ele ficou super incomodado. E ele acabou perguntando para esses mentores por que ele não tinha essa luz. Ele que trabalhou tanto. Aí foi dito para ele o seguinte, trabalhou sim, trabalhou muito, a exaustão até. Porém, ele não punha emoção no que ele fazia. A coisa funcionava, ele fazia porque precisava fazer, mas ele não era o trabalho-ação, não tinha emoção, mas tinha muito trabalho. E muito reconhecido. Olha quem foi receber ele. Não é? Então, não era qualquer pessoa.
Aí ficou pior a coisa, porque ele começou a trabalhar, porque na espiritualidade todo mundo sabe, ninguém fica tocando arpinha, ninguém fica nas nuvens. Trabalho, trabalho, trabalho. Aí ele foi trabalhar e estava em algum lugar que estavam tentando resgatar aí alguns irmãozinhos, e um que ele doutrinou durante anos chegou perto dele e falou para ele assim: poxa vida, você veio, não é? E cadê aquela luz que você cobrava da gente? Que a gente tinha que ser melhor, que a gente tinha que fazer, para a gente poder conquistar a luz interior. Cadê a sua? Ele não tinha nenhuma. Mas ele chegou um momento que ele voltou para trabalhar no centro, sozinho. Ele foi auxiliar na casa dele. Ele já fazia o trajeto do local que ele estava para a crosta terrestre, sozinho, porque ele já tinha condições. Mas ainda estava apagadinho, não tinha luz interior nenhuma. E um dia ele encontrou vários irmãozinhos, eram todos religiosos. E começaram a escanear, a falar, né? Que, imagina, espírita. Quem que você pensa que é? Aquela história ia. Ele não revidou, ele não teve vontade de revidar. Ele teve assim, falou, olha, coitados, eles não sabem o que estão falando, não são melhores porque não conseguem ser melhor, eles não sabem o caminho que eles têm que traçar. E fez uma oração para eles, pensou dessa forma, e de repente ele levou um susto, ele viu assim um clarão, alguma coisa no olho dele, e ele deu uma olhadinha, olha a luz dele começando a brilhar. Era um fiapinho, mas começou a brilhar. Ele precisou voltar para a espiritualidade para entender o que era o verdadeiro trabalho que o Mestre Jesus, o que Deus espera da gente. Não é? E não é só na doutrina espírita. É o trabalho que a gente faz dentro de casa, faz na sua atividade, porque a gente precisa pagar as contas. Então, quando você estiver no seu trabalho, faça com respeito. Você foi contratado por X reais para fazer aquilo. Faça bem feito. Ninguém mentiu para você quanto você iria ganhar. Era aquilo. Não pode falar, não ganho o suficiente para fazer isso. Fazer com respeito, com carinho. Aquele é teu ganha-pão. Dentro de casa, não é só o trabalho físico, é o trato com os filhos, com o marido, com quem quer que seja que more com a gente. Não é? Vamos continuar lá. O ponto central dessa parábola é o tempo, mas o tempo com qualidade. O administrador, ele dirige-se a cada trabalhador, porque só ele sabe como cada um trabalhou. Ele sabe o quanto merece cada um. E o que Jesus estava falando nessa parábola especificamente? Na época de Jesus, essa foi uma das últimas parábolas. As pessoas que estavam ali, ou eram os fariseus, que eram os... Jesus falava que eram os falsos religiosos. O templo, ele era os três poderes ali, né? Porque não existia igreja, não existia essa divisão que a gente tem agora. O templo era tudo. Ali era o poder judiciário, o legislativo, eram todos os poderes lá. Então ali se condenava, queriam apedrejar a mulher que considerava adúltera, saía a autorização lá do templo. E o que ele quer
queria dizer com o recadinho aqui aos fariseus? Que eles estavam há tanto tempo, na mesma coisa, na mesma história. O mundo progrediu, talvez com o trabalho deles progrediu também, mas nenhum deles cresceu espiritualmente. E os publicanos e os pecadores, que eram os que acompanhavam Jesus, eram os doentes, os estrupiados, as mulheres, faziam parte dessa segunda parte ali, né? E eles eram os últimos, eles chegaram, Jesus teve a vida pública dele por 3 anos só, não é? E os fariseus, eles estavam há quanto tempo no poder? Então, nesses 3 anos, ou alguns conheceram Jesus nos últimos meses que ele estava pregando, e eles tinham conseguido, assim, uma evolução espiritual bem superior do que os fariseus. Era esse recadinho que ele queria que todos entendessem. Porque os últimos, né, que são os publicanos e os pecadores, serão os primeiros, porque são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Chama todos, mas são poucos que ouvem a boa nova. Então, o dono da vinha, né, porque a gente sabe que é Deus pela forma que está escrito, né, pois o reino dos céus é semelhante ao Senhor da vinha. A vinha do Senhor é a nossa vivência aqui na terra. E o tempo, que às vezes a gente não valoriza o tempo, a gente não administra o tempo, é o recurso precioso que nos é dado gratuitamente. Só que é nós que temos que administrar esse tempo. A proposta da parábola é exatamente essa: meditar na qualidade de nossas ações. Na qualidade. Não é o que você fizer, não importa onde. Faça com qualidade, faça bem feito. E no Evangelho segundo o Espiritismo, essa parábola está no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. A gente ouve bastante dizer que os espíritas são os trabalhadores da última hora. E um pedacinho são vários espíritos que falam em alguns trechinhos, né? E um deles, um pedacinho do Henri N, que escreveu de Paris, 1863, ele diz o seguinte, um pedacinho: últimos a chegar os espíritas aproveitam o trabalho intelectual dos seus antecessores, porque o homem deve herdar do homem, e porque o trabalho e seus resultados são coletivos. Dentro da doutrina, a gente não faz só para a gente. Aliás, nós temos que estar dentro da doutrina pelo outro. Sempre. E porque o trabalho e seus resultados são coletivos, Deus abençoa a solidariedade. E nesse trecho, vale a pena ler depois, que ele vai falar dos espíritas, ele vai dar umas puxadas de orelha, mas estará falando exatamente sobre essa parábola da vinha. E tem mais um tempinho? Então, o outro, eu não vou falar não, só vou mostrar. Existe esse outro livrinho aqui, que comenta todas as parábolas. É o Evangelho por Emmanuel. Ele fala exatamente isso, que se faça com qualidade,
que você respeite o teu limite, respeite seu corpo físico, respeite, faça com amor, com carinho o que você tiver que fazer, não importa onde você esteja, o tipo de trabalho que você está fazendo. Não é? E no final, ele dá, vocês já ouviram uma passagem que diz assim, que você floresça onde Deus te plantou? É bem isso, essa parábola. Que o Mestre Jesus ilumine, abençoe a todos nós, que possamos sempre, sempre, sempre fazer o que a gente tem que fazer com amor, com carinho, com respeito e muito bem feito. Porque nós sabemos por quanto fomos contratados. Não temos que reclamar. Uma boa noite para vocês. E eu falo muito, né, gente? Mas trabalhar em escola é assim. Gostaria de agradecer em nome do nosso lar, Márcia, as belas palavras. Muitos ensinamentos para nós, né? Todos aqui estamos aqui, independente de qual religião nos acreditamos e seguimos. Temos esse dever, né, de sermos melhores a cada dia, empregar os nossos talentos, onde quer que seja, né? Que a gente faça sempre o melhor, aonde é que estivermos, né? Seja aqui no lar, seja nas nossas casas, nos nossos empregos, com os nossos familiares e aquelas pessoas que nos rodeiam, né? Sermos exemplo e, acima de tudo, irmãos, né? Que a gente consiga, com os ensinamentos da última hora ou da primeira hora, que sejamos todos trabalhadores em busca daquilo que Deus nos programou para fazer, que é sermos felizes e sermos empáticos, né, um com os outros, e que um dia possamos todos nos encontrar no reino dos céus em mundos felizes, não só aqui no mundo de provas e expiações, que a gente esteja alinhado também quando estivermos todos felizes. Então vamos agradecer novamente a Márcia e vamos encerrar a nossa palestra com uma oração. E após isso nós vamos para os trabalhos de passe. Tá bem? Então vamos acalmar nossos corações, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade de estarmos aqui recebendo a orientação das palavras que vieram do mais alto. A Márcia, felizmente, teve a oportunidade de reunir todos esses pensamentos, todas essas instruções, para que saiamos hoje daqui muito melhores, com uma pulguinha atrás da orelha, em pesquisarmos dentro de nós mesmos aquilo que precisamos para nos melhorar, para sermos pessoas melhores, aproveitando sempre o tempo, às vezes curto, que Deus nos dá, nos permite estarmos aqui, e que possamos aproveitar ao máximo essa oportunidade de estarmos encarnados, pois sabemos que a fila do lado de lá é muito grande. Saibamos executar todos os nossos talentos para o nosso bem e para o bem do próximo. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Márcia, e trabalhadores do mundo invisível que nos acolhem nesse momento. Que assim seja.